E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química, sendo que hoje a gente irá focar em exercícios sobre ligação química ou então de ligação química, mais especificamente em ligações iônicas e metálicas. Lembrando aí, se você ainda não assistiu o nosso último vídeo, que foi a introdução a essa aula de exercícios, volta lá, certo? Senão você vai ficar um pouco fora do conteúdo. E se você já assistiu, continua aqui que a gente irá agora exercitar um pouquinho esse conteúdo para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Lembrando aí, pessoal, quando eu falo de ligação iônica, eu tenho aí uma ligação entre metal e ametal, ou então metal e hidrogênio. Já a ligação metálica, eu tenho apenas metal mais metal. Lembrando aí que características importantes das ligações iônicas, eles são basicamente sólidos e cristalinos. A sua atração eletrostática entre íons é muito forte, então devido a isso seu ponto de fusão e ebulição são muito altos. Além disso, pessoal, eles são maus condutores de eletricidade no estado sólido, mas são ótimos condutores no estado aquoso, ou seja, quando eu pego esse sólido cristalino, dissolvo em água. Além disso, compostos iônicos, eles são duros e quebradiços, comparado, por exemplo, a um composto covalente, que a gente pode ir até um certo ponto, ele vai ser um pouco mais maleável até se quebrar, e até mesmo comparando com ligações metálicas. E sem mais delongas, e como já é de costume, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil saber quando tiver nova videoaula no ar. Aqui no card eu estarei deixando a aula anterior a essa aqui, ou então a playlist relacionada a ligações covalentes e iônicas, certo? E quase toda quinta e sexta-feira a gente tem videoaula nova aqui no canal. Indo aqui para exemplos, pessoal, eu tenho aqui da combinação química entre os átomos de magnésio, número atômico 12, e nitrogênio, número atômico 7, pode resultar a substância de fórmula letra A, B, C, D ou E. Lembrando que quando a gente vai formar nossa ligação iônica, o metal vem antes, o ametal vem depois. Aí, pessoal, tenho duas maneiras de fazer. Eu posso fazer a partir da distribuição eletrônica e posso fazer a partir da carga da família. Eu vou fazer, pelo menos no primeiro exemplo, as duas maneiras, e os demais eu vou fazendo pelas cargas das famílias, que para mim, pelo menos, será bem mais viável em relação a nossa velocidade de resolução de questões, mas se você preferir ir pela distribuição eletrônica, sem problema nenhum também, certo? Então, vocês escolhem aí o melhor processo para vocês. Primeiro, eu tenho aí o magnésio, número atômico 12, e tenho o que? Nitrogênio, número atômico 7. Distribuição eletrônica, magnésio 1s2, 2s2, 2p6, até aqui eu tenho 10, 3s2, certo? Já o nitrogênio, eu tenho o que? 1s2, 2s2 e 2p3, 7 elétrons na sua camada, aliás, 7 elétrons na sua distribuição eletrônica, e na sua camada de valência eu tenho o que? 5 elétrons. Na camada de valência do magnésio eu tenho o que? 2 elétrons, certo? Então, quando a gente fala de ligação iônica, eu tenho aí uma espécie que quer doar, a outra que quer receber, certo? Vai ser um dá, o outro recebe, sem maldade aí, certo? Tem aí o magnésio, que faz parte dos metais. Os metais, eles têm uma alta tendência a doar o seu elétron, certo? Ele doando esses dois elétrons, ou seja, ele perdendo essa última camada de valência, 3s2, a nova camada de valência passa a ser a camada 2, e na camada 2 eu tenho o que? 2 mais 6, 8 elétrons. Lembrando que aqui a gente está tentando imitar a configuração eletrônica de um
gás nobre, e gases nobres eles se estabilizam, no caso do hélio, 2 elétrons na sua camada de valência e o resto 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, nossa regra do octeto, que todo elemento vai buscar estabilidade imitando um gás nobre com 2 ou então basicamente 8 elétrons na sua camada de valência. Então o magnésio quer doar 2 e o nitrogênio ele tem o que? 5 elétrons na sua camada de valência. Para chegar a 8 elétrons eu preciso o que? Eu preciso de mais 3, certo? Então eu tenho aqui magnésio com o que? 1, 2, certo? Nitrogênio terei 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, magnésio ele doa 1, 2, magnésio doou os 2 elétrons, ficou estabilizado, mas o nitrogênio não, certo? O nitrogênio ainda precisa de mais. Então nisso aí eu faço o que, pessoal? Eu pego mais um magnésio, certo? Magnésio, 2 elétrons para doar. Doei para esse nitrogênio ficou estabilizado. Esse nitrogênio agora tem 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na sua camada de valência. Esse nitrogênio está estabilizado, mas o magnésio que foi recém-adicionado não. Vou fazer o que agora? Pego mais um nitrogênio, certo? Nitrogênio tem o que? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na sua camada de valência. Ele quer completar os 8 elétrons. Esse magnésio tem mais um elétron para doar. Doou, ficou com a sua camada de valência estabilizada, perdeu os 2 elétrons, agora sua camada de valência é a camada 2, com 8 elétrons, se estabilizou, mas o nitrogênio não. O nitrogênio ficou ainda com 2 elétrons a receber. Então eu faço o quê? Pego mais um magnésio, 2 elétrons na sua camada de valência, ele vai fazer o que? Vai doar esses 2 elétrons, certo? Então, 1, 2 elétrons, esse magnésio ficou estabilizado e o nitrogênio também ficou estabilizado. Aqui, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, pessoal. Foram necessários o que? Foram necessários 3 magnésios para estabilizar 2 nitrogênios, certo? A minha fórmula nesse caso aqui seria Mg3N2, que seria a letra A. Essa foi a primeira maneira de resolver essa questão. Eu tenho outra que é a partir da carga da família. Por exemplo, eu tenho aí família o quê? Tenho família 1, tenho família 2, certo? Tenho família 13, família 14, família 15, 16, 17 e por fim eu tenho a família 18, certo? Família 18 é aquela família que será o alvo das demais. Então na família 8 eu não tenho carga nenhuma, carga 0, certo? Já na família 17 eu terei o que? Eu terei aí uma carga menos 1, porque ele tem tendência a receber um elétron. Família 16 eu terei uma carga menos 2, porque ele tem tendência a receber 2 elétrons para completar 8 elétrons na sua camada de valência. Aqui na família 15 eu tenho uma tendência a receber 3 elétrons, então carga menos 3. Família 14 ele tem uma tendência a receber ou compartilhar, no caso 4 elétrons, então ele terá uma carga menos 4, certo? E por fim aí, vindo lá para o lado dos metais, eles têm tendência a doar, então se eles doam, eles ficam positivos, certo? Lembrando que eu estou trabalhando aí com elétrons, se aumenta a quantidade de elétrons, eu fico negativo, certo? Elétron, carga negativa, então se eu perder elétrons, eu fico com carga positiva. Família 1, ela tem tendência a doar um elétron, então ele ficará com a carga, nesse caso, de mais 1, certo? Já a família 2, mais 2. E a família 13, mais 3.
Esses elementos que eu apresentei aqui, pessoal, são nossos elementos representativos da tabela periódica, que é com que geralmente a gente trabalha, certo? Que eles têm cargas fixas, pelo menos nesse primeiro momento. Vindo aqui, eu posso fazer o seguinte: eu vou tentar localizar esses elementos na tabela periódica. Se eu for lá na tabela periódica, vocês vão observar que o magnésio, e até mesmo pela configuração da distribuição eletrônica, que terminou em 3s2, se terminou em S2, pessoal, eu tenho que ele faz parte da família 2. Família 2 possui carga mais 2. Então, eu tenho magnésio com carga positiva mais 2, um cátion. E o nitrogênio, lá na minha configuração eletrônica, terminou com 5 elétrons na sua camada de valência, faz parte aí da família 15. Se você ainda tem dúvida em relação a essa análise, volta aí na aula de ligação iônica para entender melhor. Nesse caso aí, nitrogênio, ele faz parte da família 15. Família 15, ele terá uma carga de menos 3. Aí eu faço o que, pessoal? Nesse caso, eu vou fazer um cruzamento de cargas, certo? Que não vai surgir nenhum filhinho aí, certo? Vai surgir apenas a quantidade de elementos que eu preciso. Cruzamento de carga. Tenho aqui carga do magnésio e tenho a carga do nitrogênio. Nesse caso, era carga passa como quantidade, era carga passa como quantidade. Então, de magnésio, eu precisei de 3 magnésios, e de nitrogênios eu precisei de 2 nitrogênios, o que corresponde aqui a, mais uma vez, a letra A, certo? Como eu disse, aí fica a cargo de vocês qual a melhor maneira de fazer o estudo para essa questão. Para mim, pelo menos, é mais fácil você entender a carga de cada família, que foi isso que a gente fez aqui em cima, e a partir disso, localizei o elemento daquela família, vou olhar a carga, depois faço apenas o cruzamento de carga e chego à fórmula desse composto iônico, certo? Continuando aqui com nossos exemplos, agora eu vou acelerar um pouquinho. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Lembrando aí, quando eu falo ligação iônica, é o que? É metal mais ametal, ou então metal mais hidrogênio. Não foi nessa lógica, não foi nessa configuração, não fará ligação iônica. Vamos lá, eu tenho aqui sódio, metal, cloro a metal. Então aqui ligação iônica, tá correto. Magnésio mais cloro, magnésio metal, cloro mais uma vez um ametal, também correto. Eu tenho o cálcio mais oxigênio, oxigênio, família dos calcogênios, ametal, cálcio, metal, ok também. Tenho aqui o HCl. Eu vou deixar aqui na dúvida para vocês. E aí, pessoal, seria ametal? Seria ligação iônica ou seria ligação não iônica nesse momento? E aí, deixa aí no comentário para saber se vocês acertaram depois. Vem aqui, Na2O, eu tenho o sódio, ele faz parte da família 1, metal, e o oxigênio faz parte da família 16, ametal. Então aqui também seria ligação iônica. E por fim sobra aí o HCl. Se você for na tabela periódica, a gente tem aí que o hidrogênio ele faz parte lá da família 1, metais alcalinos. Então nesse caso aí seria uma ligação iônica. Eu tenho aí alguém da família do metal com a metal. E aí, sim ou não? Deixa aí nos comentários. Nesse caso, pessoal, eu tenho que o hidrogênio, certo? Hidrogênio, ele é o filho de chocadeira, ou seja, é aquele elemento que está acima da família 1, mas não faz parte dos alcalinos. Ele não tem características semelhantes a um alcalino. Nesse caso, ele só está ali por causa da sua configuração eletrônica. Aqui, pessoal, o cloro, ele não é metal, ele é ametal.
poderia tomar aqui como prerrogativa a questão do metal mais hidrogênio, mas como o cloro também não é metal, nesse caso eu não tenho uma ligação iônica. Eu tenho uma ligação que a gente verá na outra lista de exercício, que é uma ligação covalente. Então, letra D seria a nossa questão que não está formando ligação iônica, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Na reação de um metal A com um elemento B, obteve-se uma substância de fórmula A2B. O elemento B provavelmente é letra A, halogênio, B, metal de transição, C, metal nobre, D, gás raro e letra E, calcogênio. Essa questão ela tá de deboche com a nossa cara, que ela deixou muitas alternativas aí pra gente eliminar, né? Isso, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, aqui, essa questão ela é bem interessante porque ela é totalmente o inverso do que a gente fez até o momento. Ela é o inverso, por exemplo, da questão 1. Aqui, pessoal, eu já tenho um elemento formado. Eu tenho A, 2 e B. Seria a minha ligação iônica formada, onde eu tenho metal mais a metal. Lembrando que o primeiro aí será metal e o outro será a metal na minha organização. Como eu vou fazer aqui? Olha só. Da mesma maneira que aí eu teria o cruzamento de carga, nesse caso eu tenho o descruzamento de carga. Lembrando, lá no primeiro eu elimino as cargas, nesse aqui eu vou adicionar a carga. Por exemplo, nesse caso, eu tenho A2, B, quando eu não tenho nada aqui do lado, significa que é 1, certo? B1. Fazendo aqui o descruzamento de carga, era quantidade passa como carga, era quantidade passa como carga. Então ficarei aqui com A e B, certo? O B 2 e o A 1. Lembrando aí, se eu tenho aqui metal, certo? Metal ele tem carga positiva 1, e o ametal, carga negativa, porque é ele que vai receber elétrons, então ele fica com carga negativa, ou seja, carga negativa 2. Indo lá para nossas famílias, pessoal, eu quero saber apenas aqui do B, certo? Indo lá para as nossas famílias, mais uma vez, eu tenho o quê? Que família 18, ela já está estabilizada. Família 17, ela fica com carga -1, porque ela quer receber 1 para completar o seu octeto. Família 16, ela quer receber 2 elétrons, ficando com carga -2, certo? Então a gente já chegou à conclusão que será a família 16. Voltando a dizer, pessoal, se você ainda tem dúvida em relação a essa questão das cargas das famílias, volta lá na aula de ligação iônica, certo? Sendo que aqui eu tenho o quê? Família 16, será que? Olha só, família 18, eu tenho os gases nobres. Família 17, eu tenho os halogênios. Então aqui já não é halogênio, certo? Já posso eliminar. Metal de transição, a gente já viu que não é metal. Metal nobre também não vai ser metal. Gás raro, a gente pode interpretar isso aqui como sendo gás nobre, mas não seria também. Sobrando aí quem? Os calcogênios. Família 16, todo mundo lá tem a carga -2, quer receber 2 elétrons. Seria aqui B corresponde a calcogênio, certo? E aí? Fácil, né? Mais um exemplo, certo? A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, tem um elemento genérico M, certo? Que forma cátions trivalentes. Se é trivalente, eu tenho o quê? Eu tenho o monovalente, eu tenho o divalente e tenho o trivalente. Que isso aqui é o mesmo que fazer essa representação como carga 3+, certo? E ele liga-se com átomos do elemento Y. O Y pertence à família dos calcogênios. Olha aí, ó, os calcogênios foi o que a gente viu na última questão. O calcogênio possui o que? -2, aliás, como sua carga familiar, ou seja, a carga da família. Ele quer receber 2 elétrons. Nesse caso, pessoal, eu faço o quê?
tenho carga, certo? Vai passar como quantidade sem o sinal, certo? Tenho carga, passa como quantidade sem o sinal, ou seja, eu fiz o cruzamento de carga formando o que aqui? O M2Y3, certo? Que seria aqui a letra B. Simples, rápido e fácil, sem a gente necessitar de uma distribuição eletrônica para fazer essa ligação iônica, certo? Apenas a partir da carga da família da tabela periódica. Lembrando aí, pessoal, aqui só reforçando algo interessante, se você se deparar com configurações do seguinte tipo, por exemplo, elemento genérico aqui com carga 2, elemento genérico com carga 2, outro elemento genérico com carga 2, elemento genérico com carga 4, certo? Quando isso aqui acontece, sempre eu terei que simplificar. Por exemplo, 2 e 2 eu posso dividir por 2, ficando o quê? X1, Y1, ou seja, XY como fórmula. E no outro caso eu posso também simplificar por 2, ficando X1, Y2, certo? Sempre que der para simplificar, você simplifica. No caso aqui, M2Y3, eu não teria como simplificar, então nesse caso fica aí, essa é a nossa fórmula mínima. Já nos outros casos, os dois abaixo, a gente tem que simplificar, pois senão estará incorreto. Vamos lá para o nosso último exemplo. Então, no laboratório de química, um professor disponibilizou as seguintes substâncias. Eu tenho aí da substância 1 a substância 8, tá certo? Os compostos formados somente, olha só, somente por ligações iônicas são. Tem a letra A, B, C, D e E. Lembrando, pessoal, aí que ligação iônica eu tenho o que? Metal mais a metal, ou então metal mais hidrogênio e somente isso, tá certo? Apareceu alguma coisa diferente, já não vai ser ligação iônica, ou então simplesmente ou somente iônica, certo? Vamos lá. Tabelas periódicas à mão, dá uma pausa aí no vídeo, corre lá, tenta resolver e depois deixa aí no comentário qual foi a alternativa que você chegou. Vou estar observando os comentários de vocês, viu? Acho que eu vou passar até dar nota aqui e comentar. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, eu tenho O3, só tenho oxigênio. O oxigênio faz parte dos calcogênios. Calcogênios não é metal, então eu posso eliminar aqui, certo? NaI, eu tenho sódio que faz parte dos metais alcalinos, família 1, e tenho o iodo que faz parte dos ametais, mas especificamente eu tenho que faz parte dos halogênios, então eu tenho metal mais ametal, aqui está correto, certo? Em seguida eu tenho aqui o potássio, certo? Família 1 também, que é um metal, e tenho o NO3. Olha só, definição de ligação iônica é apenas metal mais ametal. Aqui eu tenho metal mais ametal mais ametal. Então, nesse caso, a ligação entre nitrogênio e oxigênio será uma ligação diferente da iônica. Então, aqui estará incorreto. NH3, amônia, nitrogênio faz parte da família do nitrogênio, certo? Família 15, e o hidrogênio, apesar de estar lá na família 1, ele não faz parte dessa família, é apenas pela sua distribuição eletrônica, ele é filho de chocadeira, não faz parte de nenhuma família. Então, nesse caso, não é iônico, posso eliminar. CaOH2, mais uma vez, é bem parecido com o exemplo 3 aqui, eu tenho metal, porém aqui eu tenho ametal e hidrogênio. A ligação entre esse ametal e o hidrogênio vai ser formado por uma ligação diferente, uma ligação iônica. Então também não será
um composto iônico. HCN, hidrogênio mais ametal, ametal, também posso eliminar. CO2, ametal mais ametal, posso eliminar. E por fim, eu tenho aqui o lítio, que faz parte dos metais, e tenho também o oxigênio, que faz parte dos calcogênios, um metal, ligação iônica. Então, pessoal, e aí? Vou ver aqui no comentário quem acertou, certo? A nossa alternativa correta seria 2 e 8, que corresponde à letra B, certo? Se você chegou até aqui, pessoal, deixa aí a sua curtida, se inscreve no canal e comenta aí abaixo que foi fácil assim. Valeu, pessoal. Espero que a aula venha ajudar no estudo de vocês e até a nossa próxima aula na próxima semana.